Olá, meus amigos, queridos internautas, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da meditação de domingo. É com muito prazer que eu quero lhes apresentar este que é o livro da vida, este é o livro do amor, este é o livro que nos ensina muito mais sobre a paciência, sobre o entendimento, sobre a força que nós podemos ter em Deus, sobre a nossa relação com Deus, conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. E eu ficarei muito feliz de estar a partilhar consigo mais uma palavra aqui na meditação de domingo. Muito bem, e eu tenho hoje um tema muito importante. Todos os temas são importantes, mas este é um dos temas que eu penso que é muito importante nós procurar abranger, porque fala sobre algo que nós vivemos durante durante o cotidiano das nossas vidas. Nós passamos por tentações quase, ou se não todos os dias. E se não é pelo falar, se não é pelo agir, é pelo pensar, é pelo sentir às vezes. Então, a tentação realmente é uma situação pela qual nós precisamos de ter muita força. E muitas vezes essa força nem é nossa para podermos sobressair diante dela. A tentação, ela vem acompanhada de várias circunstâncias, ou seja, ela acontece devido a várias circunstâncias, melhor dizendo, e muitas vezes ela é dada um espaço por situações passadas. Às vezes nós somos tentados a fazer algo que nós já fizemos, já passamos por aquilo, já foi nosso hábito e nós não queremos mais. Mas como nós sabemos, quando nós estamos a desenvolver, quando nós estamos a crescer, quando nós estamos a nos tornar cada vez mais fortes diante daquilo que nos tornava fraco, sempre haverá alguma situação para nos baralhar. E a tentação muitas das vezes é essa mesma, é uma das situações. E não só, as pessoas também, aquilo que vem das pessoas, nem só as pessoas como tal, aquilo que vem das pessoas. E a tentação, ela veio desde o princípio. Não é uma coisa que nós estamos a viver agora, é uma coisa que começamos a viver há décadas, séculos passados. É desde o princípio da criação do mundo. Sabemos bem que Deus criou o homem, Deus criou Adão e Eva, os primeiros homens que habitaram na terra. E nesses primeiros homens temos Adão e Eva. Adão e Eva eram um casal, né? Primeiramente era Adão, e Deus viu que havia necessidade que ele tivesse alguém para auxiliar, claro. Não dando vantagem às mulheres, mas fazendo conhecer e perceber quão importante é se nós somos, qual é o papel da mulher realmente na vida do homem. Mas não é disso que nós estamos a tratar hoje. Voltando para o nosso tema. Então, Deus pode ver isto em Gênesis capítulo 2. Por aí, versículos 18 e 19. Deus, ele criou a mulher da costela do homem, ele fez o homem adormecer, ele entrou num profundo sono, e desse sono ele tirou uma costela da parte do homem para poder formar então a mulher. E então eles eram dois, isto no jardim do Éden. Porém, o que acontece? Acontece que estando o homem e a mulher, eles foram dados ordens para que eles não comessem do fruto, comessem de todos os frutos, mas haveria uma árvore pela qual eles não poderiam tocar. E essa árvore era uma das árvores que estava no meio. Então o Senhor Deus, ele
apartou-se deles e ficou lá Adão e Eva. Vamos então prestar atenção nos versos que se seguem, que serão a base para este estudo. Veja aí então Gênesis 3, versos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Muito bem, após termos visto estes versos, nós então percebemos como é que aconteceu este processo. A serpente tentou a mulher. Tentando a mulher, ele não era a serpente como tal, né? O diabo apossou-se da serpente em forma de espírito e conseguiu então enganar a mulher e levar a mulher a desobedecer a Deus, porque Deus já antes tinha dado ordens para que eles não tocassem da árvore que estava no meio. Eles tinham toda uma vasta gama de árvores, alimentos, eles tinham tudo, mas Deus ele só colocou uma exceção. Mas eles então caíram na conversa da serpente, porque a serpente foi muito esperta, usou as armas que ela saberia que podiam de uma certa maneira chamar a atenção da mulher e deu um parecer, deu uma visão que a mulher não tinha, sabe? Deus não quer que vocês sejam como Ele. Deus não quer que vocês sejam como Ele. Mas Deus bem disse que vocês tocarem nisto, vocês morrerão. E foi o que aconteceu. Quando a Eva comeu do fruto, que a Bíblia não refere qual é, não é uma maçã, não é uma laranja, a Bíblia não refere qual é o fruto, e eu penso que se referisse, não sei se é uma versão que refere, mas se refere, haveria muita contradição, haveria muitas controvérsias em relação a esse fruto, pode ter certeza. Então, até já um pouco, mas a Bíblia não refere, graças a Deus. Então, ao comer daquele fruto, Eva, ela passou para seu marido, para o homem, Adão. E Adão, claro, ele fez o quê? Os dois comeram e os dois desobedeceram a Deus. E o que acontece nessa história é que houve uma mudança tão radical das coisas que eles não tinham vergonha de estarem nus, eles não tinham vergonha de andar assim nus pelo jardim. Eles eram a criação de Deus, eram a criação de Deus e eles estavam blindados. Eles não tinham conhecimento de que aquilo era o mal, daquilo era uma voz que na realidade estava para eles enganar. Não, eles estavam blindados. Tanto é que a serpente, o inimigo, o diabo nesse caso, ele não atacou pela mente, ele foi pelo animal. Porque naquele momento eles tinham um grande contato com os animais, porque até Deus ele colocou os animais e disse que Adão ia dominar os animais. Eles não tinham esse conhecimento de que não, isto não. Eles ainda não tinham conhecimento do bem e do mal. Mas ao passar do momento que comeram do fruto, eles tiveram esse conhecimento e aquilo lhes custou a vida e nos custa até hoje, mas pela graça de Deus, que é misericordioso, e Ele concedeu-nos o seu único filho para que morresse por nós. Para dizer o que com este tema? Que a tentação levou Adão e Eva a desobedecerem a Deus. E Deus percebeu e soube que eles desobedeceram. Mas Ele até quis ouvir da boca deles, afinal, o que aconteceu? E veio outro sentimento, além do sentimento da vergonha, porque eles se esconderam, após comer o fruto, eles se esconderam. Eles esconderam-se de Deus e então esconderam-se pelas árvores porque perceberam que eles estão nus. Como é que eles iam perceber isso? Porque eles já tinham a mente deles já não estava com aquele pensamento anterior. Ou seja, aconteceu uma mudança interna que causou mudanças externas e teve que causar outras mudanças,
porque Deus ele teve que preparar vestes para aqueles homens. Ele queria poupar aqueles homens de várias coisas que Deus sabia que aconteciam no mundo do mal. Mas a serpente então quis atacar. Mas não era a única árvore. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Além dela, tinha a árvore da vida. A árvore da vida, Deus, ele fez de tudo por tudo para proteger, para que Adão e Eva não pudessem, então, porque eles se foram tentados uma vez, eles poderiam muito bem ser tentados novamente. E poderiam comer da árvore da vida. E se comesse da árvore da vida, a Bíblia refere que eles viveriam eternamente. E imagina vivermos eternamente. Imagina se fosse para viver eternamente com aquele conhecimento do bem e do mal. Isso seria uma catástrofe total. Pode ter a certeza. Se só o mal agora, que nós somos mortais, é terrível. As pessoas são más, as pessoas são... Sim, as pessoas têm um pingo de maldade. Não é porque eu estou a dizer, algumas pessoas, as pessoas não têm um pingo de maldade. Mas controla-se. E nós não somos perfeitos. Deus é que é a perfeição, um deles. Porque Adão e Eva, então, veio o sentimento da culpa. Adão colocou a culpa na Eva. A Eva colocou a culpa na serpente. Todos são culpados nessa história. Quando Deus colocou, eu vou falar a sentença, como nós dizemos, né? Essa sentença para cada um deles foi para demonstrar que todos nessa história são culpados. Então não vale a pena tentar dizer que foi ela ou foi ele. Todos são culpados, todos pagarão por isso. Por isso mesmo, a Bíblia te refere que até agora o homem ele tem que trabalhar para poder ter alimento. A mulher sofre de grandes dores de parto, sofre para termos uma vida, são dores de parto. E a serpente rasteja. E há inimizade entre a serpente e a mulher. Onde para que o que acontece? A serpente fere o homem no calcanhar. E o homem, por sua vez, fere a serpente na cabeça. É algo que já tinha sido escrito, já tinha sido dito pelo próprio Deus. Então é isso que nós vivemos atualmente. Ou seja, essa sentença que foi há milhares, milhões de anos, vale até o dia de hoje. É verdade. No final de todas as coisas é isso que acontece, meu querido. Para dizer que a tentação, ela nos leva a pecar. Muitas das vezes. Por isso chama-se tentação. Eu não conheço uma tentação que é boa. Tentarem, por exemplo, eu estou numa dieta. Então, aquele que está na dieta costuma dizer que tentam-lhe com chocolate. Ela ao comer aquilo vai te quebrar a dieta. Logo, pela quantidade de calorias que ela estará consumindo. Ao trair o esposo, ao trair a sua esposa, ou a esposa a trair o seu esposo, é uma tentação que vai lhe levar a desobedecer aquilo que são as leis matrimoniais de Deus. E além disso, vai lhe levar a cometer adultério, que é um pecado diante de Deus. Só para perceber que a tentação, ela nos leva a caminhos muito, muito obscuros, que nós não vamos ver naquele momento, porque vai parecer que estará tudo bem. Quando a Eva provou daquele fruto, ela tinha a máxima certeza que ela vinha na cabeça aquilo tudo que a serpente foi falando. Deus não quer que eu seja como ele, mas agora que eu começarei como Deus. Eva, eu não vou falar nada porque, bem, não tem como. Mas, seriamente, chegarem para me dizer isso, eu tenho que pensar 3, 4, 5 vezes ao quadrado para concordar que eu, se comer daquele fruto, eu serei como Deus. Ele criou aquilo tudo que estava perante eles naquele momento. Ele tinha a capacidade de entender, tem capacidade de entender mais profundo do ser humano. Só por comer uma fruta eu terei essa capacidade. Temos que procurar um pouco a lógica nisso. Mas ok, já passou. Já passou. Eu não posso alterar os fatos. Também teria que procurar lógica nisso. Não posso alterar os fatos. Mas é um aprendizado para nós. Cuidado com a tentação. O diabo é muito astuto, tal como a serpente. Ele é muito astuto e ele sabe muito bem
quais são os nossos pontos fracos e como ele pode chegar àqueles pontos fracos. Então, quando nós não blindamos a nossa mente, não blindamos nosso coração, que são uma das portas pelas quais essa tentação pode ter lugar, nós vamos dar lugar à tentação. Se nós não blindarmos o nosso coração, que é a porta dos nossos sentimentos, que é a porta das nossas emoções, nós vamos dar lugar à tentação. Se nós não temos a capacidade de blindar a nossa mente com coisas, com palavras, com músicas, com séries, com vídeos, com várias situações do dia a dia que nós acompanhamos, coisas que vão nos edificar, nós vamos acabar caindo em várias situações. Porque, por exemplo, quando nós vemos alguns vídeos de algumas séries em que lá ocorrem atos impróprios para, por exemplo, uma dada idade. Posso falar de crianças. As crianças, elas vão crescer com uma mente muito cheia daquilo que elas veem e cheia daquilo que elas percebem, pensam que percebem, por aquilo que elas estão a ver ali. Ou seja, elas vão crescer com uma mente que não deveriam ter e vai lhes levar a várias tentações, porque sabemos muito bem que as séries, infelizmente atualmente, as novelas passam várias séries impróprias para crianças. E se o próprio encarregado, os pais, as pessoas mais próximas da criança não têm esse controle, a criança ela vai acabar vai absorver aquilo, e para retirar aquilo da imagem da cabeça dela vai ser um trabalho. E vamos pensar que onde que eu errei? No princípio. O começo das coisas dita muitas vezes o fim delas. Nem sempre, mas boa parte das vezes dita o fim delas. Então, se a criança começar a ver coisas impróprias, quando ela for achar-se grande e sem acompanhamento devido, ela vai acabar percebendo que aquilo pode ser bom para mim. E ser tentada a si mesmo. Não só criança, temos vários casos de adolescentes, jovens. Temos visto várias coisas que têm acontecido agora. E até é difícil. O mundo atual está muito difícil. Mas Deus, Ele tem sido a nossa força. E Deus é a tua força. Por isso resiste a tua tentação. Seja pela alguma coisa que você passou. Procura blindar a sua mente. Blindar o seu coração. Blindar a sua mente. Vai blindar as palavras. Vai ter cuidado com o que fala. Vai ter cuidado com o que sente. Vai ter cuidado com o que pensa. E vai estando gradualmente a colocar forças nestas portas que poderiam ser abertas para que fosse tentado. É alguma coisa que já não quer mais. É alguma coisa que vê que já não dá. Superar uma tentação é impedir com que várias coisas aconteçam. Então, procure blindar também, principalmente, mais do que tudo com isto. Esta é a palavra de vida, de força, do amor, de alimento. Aqui você terá todas as forças necessárias. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Para resistir ao diabo, meu querido, não tem outro meio, se não for pela Bíblia. Então, pela Bíblia, não só, a Bíblia vai nos conduzir a outros passos, mas o primeiro deles é consumir esta palavra. Se for para ser tentado, seja tentado a consumir esta palavra. Foi muito bom estar consigo nessa meditação de domingo. Votos de um domingo muito abençoado. E nós voltaremos numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá, fique bem, fique com Deus. Procure ser mais feliz, sorrir mais. E claro, não se esquecendo, ser muito especial para Deus. Até lá.